Beleza, vamos lá então, gente. Na aula passada, que foi nossa primeira aula, a gente falou sobre o conceito de direitos humanos e a gente trabalhou basicamente sobre o processo de evolução histórico dos direitos humanos até chegar no que a gente entende hoje. Falamos sobre a eficácia horizontal e eficácia vertical dos direitos humanos. Falamos sobre a concepção contemporânea deles. E, principalmente, a gente fez uma divisão entre direitos humanos e direitos fundamentais. Beleza. Hoje, o que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar sobre, já que a gente falou na evolução histórica dos direitos humanos, sobre os marcos históricos dos direitos humanos, hoje nós vamos falar sobre os principais documentos normativos de direitos humanos. Nós vamos falar sobre os principais documentos normativos, os principais documentos históricos, tá? De direitos humanos. Falando as suas principais características e a importância deles para os direitos humanos. Desde já, eu queria falar com vocês que esses documentos normativos, eles são chamados de documentos normativos porque eles estabelecem normas, regras, definem situações em relação aos direitos humanos. Eles são considerados e são chamados de marco antigo de proteção dos direitos humanos, tá? Os documentos normativos que a gente vai ver agora são anteriores à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tá? A gente falou lá passada que a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, ela define e institui o Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos. Hoje nós vamos falar sobre os documentos históricos e normativos anteriores a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? Então vamos falar sobre alguns documentos históricos, alguns documentos normativos hoje. O primeiro documento histórico, o primeiro documento normativo que a gente vai tratar é a Magna Carta de 1215, tá? É a Magna Carta de 1215. O que é essa Magna Carta de 1215? Vamos fazer um contexto aqui. O século XII, tá, gente? O século XII, que se inicia a partir de 1101, né, até 1200, ele é um século que ele é marcado principalmente pela centralização de poder, tá? Ele é um século marcado principalmente pela centralização de poder nas mãos dos soberanos, pela concentração e unificação de poder nas mãos do soberano, tanto em nível civil quanto em nível eclesiástico. Ou seja, existia um poder absoluto e soberano, tá, no século XII, que era a figura do rei, que representava o poder único e soberano da época. E existia, em paralelo, a figura do Papa, que era a figura eclesiástica da época. A igreja ela andava junto, com o Estado, a igreja, a figura do Papa andava junto com o rei. Então, e a igreja, o Papa, eles detinham um poder bastante grande, bastante importante naquela época. Beleza. Essa concentração de poder nas mãos do soberano é o fator determinante para a Magna Carta de 1215. Tá? É o fator preponderante, é o que motiva a elaboração da Magna Carta de 1215. Vamos lá. Já em 1188, tá? Já em 1188, havia sido feita a Declaração das Cortes de Leão. O que é essa declaração, tá, das Cortes de Leão? Essa Declaração das Cortes de Leão foi feita na Espanha, tá? Foi feita na Espanha pelos senhores feudais da época, ou seja, pelos donos de terra na época, contra o rei da Espanha, que procuravam
né, e procuraram, mediante petições e declarações, a limitação do poder real, a restrição do poder soberano da realeza, dos reis. E foram essas declarações das Cortes de Leão, na Espanha, que motivaram... Voltamos aqui, gente. Calma aí. Voltamos aqui, gente. O negócio aqui saiu aqui. Então foram justamente essas declarações das Cortes de Leão aí da Espanha que motivaram, tá, as pessoas da Inglaterra a protestar contra o rei. A protestar contra o rei na Inglaterra. Seguinte, dentro desse contexto, o que é importante a gente falar? O rei da Inglaterra na época era o rei João I, rei João I, comumente conhecido como rei João Sem Terra. Beleza. A Magna Carta de 1215, ela tinha como objetivo e ponto central a limitação do poder dos reis, a limitação do poder do rei, do João I, do rei João Sem Terra. A Carta Magna de 1215, ela tinha como pretensão a limitação do poder real. Ela tinha como finalidade a limitação, a restrição, a diminuição do poder real. Beleza. A Magna Carta de 1215, ela resulta de um desentendimento. A Magna Carta de 1215, ela resulta justamente de uma discórdia causada pelo rei João I com os barões e com os papas da época. Então a Magna Carta de 1215, ela teve como ela teve como fundamento o desentendimento, a discórdia entre o rei João I, o papa, né, os papas da época e os barões da época. Vamos lá. O primeiro desentendimento que teve entre o rei e os barões foi porque é o seguinte: o rei João I, ele tinha ganhado um território, né, vamos colocar assim, um estado, né, um país, por herança, que era a região da Normandia. E ele tinha perdido esse território que ele ganhou por herança para o rei francês, que era o Filipe Augusto. Muito contrariado de ter perdido esse território que ele considerava importante na época, que era a Normandia, o rei começou a cobrar dos barões, tá, da nobreza da época, maiores impostos, com a finalidade de financiar o poder bélico. O rei João I, então, começa a fazer uma cobrança excessiva de impostos dos barões da época. Ele começa a fazer uma exação fiscal, ou seja, cobrar impostos de maneira demasiada, com a finalidade de colocar dinheiro no exército, com a finalidade de comprar material bélico, para tentar o quê? Fortalecer o exército inglês, para que eles conquistassem novos territórios, especificamente reconquistassem a Normandia. Então, beleza. Os barões já ficaram indignados, já ficaram grilados, né? Vamos colocar aqui, os barões ficaram putos da vida. Por quê? Eles estavam tendo que pagar mais impostos para atender às vontades do rei, que era dar mais dinheiro ao exército inglês. Beleza. Outra desavença que surgiu foi com o Papa, né, o líder da Igreja Católica na época. O que foi essa desavença? Como eu falei para vocês, o Papa ele andava junto com o rei, e era muito importante para o rei ter o apoio papal, ter o apoio do Papa. Só que o que acontece? O Papa da época, ao invés de apoiar o rei, ele decide apoiar o seu sobrinho, que era chamado de Otton IV. Ou seja, o Papa, então, ele cria uma desavença com o rei,
Porque o Papa, ao invés de apoiar o rei, ele procura apoiar o seu sobrinho, que era um imperador inglês também, que era o Otton IV. O que acontece nesse caso? O rei João I, ele rompe com o Papa, e isso tem outras consequências. O rei, além de romper com o Papa, ele rompe com a igreja. O próximo Papa da época, tá, que era o Stephen Langton, o rei ele teria que confirmar ou autorizar a sua indicação para uma cidade, né, chamada de Canterbury na época. O que o rei faz? Em vingança ao Papa antigo, o rei ele veta, ele impede que esse Papa, o Stephen Langton, venha assumir, tá, como cardeal em Canterbury. O que acontece depois? A Igreja Católica ela fica indignada com o rei e o próximo Papa, o Papa seguinte, o Papa Inocêncio III, excomunga o rei João I da igreja. Ou seja, expulsa o rei João I da igreja. O rei, então, ele fica sem apoio dos barões e fica sem apoio da igreja. O que acontece? Os barões, vendo que o rei estava sem apoio nenhum, vão às ruas armados. Protestar e vão fazer uma revolta armada, pedindo a saída do rei João I, pedindo a saída do rei João Sem Terra. O rei, se vendo pressionado e tentando contornar a situação, ele propõe uma saída. Ele fala o seguinte: olha, se vocês cessarem fogo, eu assino a Magna Carta de 1215. Se vocês não continuarem com essas revoltas armadas, com essas manifestações armadas, eu topo assinar a Magna Carta de 1215. Ou seja, o rei, ele aprova, ele assina a Magna Carta de 1215 na condição de cessar fogo, na condição de tentar acalmar os ânimos dos barões. O rei, ele foi até esperto, porque ele colocou a vigência da Magna Carta de 1215 de 3 meses. Mas ela foi reafirmada em 1216, 1217 e 1225, quando ela se tornou permanente. Ou seja, a Magna Carta de 1215, em 1225, ela se torna permanente. Inclusive, tem muitos dispositivos da Magna Carta de 1215 que até hoje têm efeitos na Constituição inglesa. Tem dispositivos da Magna Carta de 1215 que até hoje são válidos e produzem efeitos na Constituição inglesa. Beleza. O que a Magna Carta de 1215 propõe? A gente, por mais que haja um entendimento que a Magna Carta ela foi uma promessa unilateral do rei, o que prevalece na doutrina é que a Magna Carta foi um documento que foi pactuado. Foi um documento que foi acordado entre barões e rei. Por mais que o rei tivesse o poder supremo, a pressão dos barões facilitou, né, com que a Magna Carta fosse assinada. Então ela é considerada um documento pactuado. O que a Magna Carta ela teve, né, como objeto? Né, ela teve como previsão? A Magna Carta previa que o rei deveria renunciar a certos direitos. O rei não poderia ter o poder absoluto e exercer os poderes da forma como queria. A Magna Carta impunha que o rei renunciasse a certos direitos, que o rei respeitasse, determinados procedimentos legais, que o rei determinasse algumas leis, que existissem na época, que estabelecessem procedimentos. Ou seja, haveria uma diminuição, né, dos poderes reais, e o rei não poderia exercer a sua soberania da forma como quisesse. Ele deveria seguir e obedecer alguns procedimentos legais. A essa situação, tem-se o entendimento que ela é o embrião do que a gente entende hoje de devido processo legal. Essa situação do rei cumprir determinados procedimentos legais
é o entendimento, a gente tem, a doutrina tem o entendimento que isso é o embrião do que se entende como devido processo legal que a gente tem hoje, lá no artigo 5º, inciso 49. Além disso, a Magna Carta ela tem a sua importância porque ela fundamenta o constitucionalismo. Ela fundamenta o que a gente entende hoje por constitucionalismo e também a democracia moderna. Opa, gente, desculpa aí. Veio um bicho aqui, uma borboleta aqui, eu quase caí da cadeira aqui. Vocês já tiveram direito constitucional, então creio que vocês já estudaram, ouviram sobre constitucionalismo. O que é o constitucionalismo, né? O processo de criação e desenvolvimento das constituições. O constitucionalismo nada mais é do que a busca de limitação do poder do Estado e fornecimento de direito para os cidadãos. A Magna Carta de 1215 ela foi um documento histórico que fortaleceu essa busca. A Magna Carta de 1215 foi um documento que influenciou o desenvolvimento do constitucionalismo. Por isso ela é importante, não só para o constitucionalismo, né, pelas futuras constituições que foram elaboradas, mas também, né, por fortalecer e instituir o que a gente entende hoje como democracia moderna. Ou seja, a Magna Carta ela teve como fundamento justamente a limitação dos poderes reais. Beleza. Nós vamos falar agora de outros documentos históricos. Vamos falar agora, vou até anotar aqui. Próximo documento histórico que a gente vai falar aqui é a Petition of Rights de 1628. Beleza? Então, tá junto aqui, tá, gente? Separar aqui. Petition of Rights. O próximo documento histórico que a gente vai tratar é a chamada Petition of Rights de 1628. O que é essa Petition of Rights de 1628? O próprio nome diz, né? Petition of Rights é uma petição de direitos. Essa Petition of Rights, ela foi uma petição de direitos que foi feita. Mais especificamente, vou falar o contexto dela. A Petition of Rights ela foi feita na Inglaterra. O contexto é o contexto da Inglaterra. Existia um rei na época, que era o rei Carlos I. E ele aprova essa Petition of Rights, que foi uma petição que foi feita pelo parlamento. Tá? Foi aprovada pelo parlamento. O que é essa Petition of Rights de 1628? Ela impõe que quando o rei quisesse aumentar os tributos ou quisesse aumentar os impostos, necessariamente teria que consultar o parlamento, teria que ter aprovação do parlamento. E aí eu só queria explicar aqui para vocês. Essa Petition of Rights, ela tem como importância, principalmente, o fortalecimento do parlamento inglês, tá, gente? O fortalecimento do parlamento inglês. Deixa eu só diferenciar aqui para vocês. Nós temos dois tipos de sistemas de governo no mundo. Nós temos o presidencialismo e nós temos o parlamentarismo. Nós no Brasil, nós seguimos o presidencialismo. O que é o presidencialismo? Presidencialismo acontece quando as figuras de chefe de Estado e chefe de governo estão concentrados em uma mesma pessoa. No Brasil, o presidente da República, ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. O que é chefe de Estado? Chefe de Estado é a pessoa que representa o país internacionalmente. Representa o país perante outros estados, né? Perante outros países. E
O chefe de governo é aquela pessoa que realmente vai realizar a administração pública, que vai governar e tomar as decisões internamente. No Brasil, o presidente da República, ele faz as duas coisas. Ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. No Brasil, o presidente, ele comanda, né, ele governa, toma as decisões e faz a administração pública. Já a nível internacional, é também o presidente que representa o Brasil internacionalmente. Congressos, reuniões, realização de tratados internacionais, enfim. Na Inglaterra, o sistema de governo é o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? Na Inglaterra, existe uma divisão, uma separação entre a figura do chefe de Estado e a figura do chefe de governo. Na Inglaterra, e aí só deixar claro, o chefe de Estado, como a gente falou, é a pessoa que faz a representação externa, chefe de governo é quem manda. Na Inglaterra, o chefe de Estado é o rei e a rainha hoje. É a rainha Elizabeth, que a gente conhece hoje, aquela velhinha simpática, bonitinha, mora lá no Palácio de Buckingham. Vocês podem ver o que ela faz. Ela tira foto, né? Ela vai em eventos, representa a Inglaterra. A cara da Inglaterra, o rosto da Inglaterra é ela. Mas ela não manda nada. Quem manda na Inglaterra é o parlamento, né? O primeiro-ministro inglês, né? O premier inglês. Só que na época, como a gente falando aqui em 1628, o parlamento ele não gozava de tanto poder. O poder era exclusivo do rei. Então essa Petition of Rights ela foi importante para o parlamento, para que o parlamento tivesse um fortalecimento de poderes, para que o parlamento tivesse mais poderes. Especificamente, então, essa Petition of Rights ela faz com que, em aumento de impostos, tributos, o rei não pudesse fazer sem a aprovação do parlamento, o parlamento teria que autorizar. E também os prisioneiros poderiam questionar a legalidade da sua prisão através de habeas corpus. A gente vai falar mais pra frente. O próximo documento histórico que a gente vai falar é o Habeas Corpus Act. Antes do Habeas Corpus Act, já existia o habeas corpus. E a Petition of Rights diz, né, estabelece que o habeas corpus era o meio de se questionar a legalidade das prisões. Beleza, então essa Petition of Rights feita pelo parlamento e foi assinada pelo rei Carlos I na Inglaterra. Beleza, agora nós vamos falar sobre, vou até anotar aqui, o Habeas Corpus Act de 1679. O que foi esse Habeas Corpus Act de 1679? O próprio nome diz, né, gente? Habeas Corpus Act, ou seja, ato de habeas corpus. Seguinte, qual que é o contexto aqui do Habeas Corpus Act? Os Stuart eram uma família bastante conhecida no Reino Unido. Eles dominavam a Escócia, né? Eles eram reis na Escócia. E eles passaram também a dominar a Inglaterra. Passaram a ser reis na Inglaterra. Só que eles ficaram conhecidos também por outro motivo. Eles ficaram conhecidos por serem os últimos soberanos católicos. Eles ficaram conhecidos por serem os últimos soberanos católicos da Inglaterra. Eles eram os últimos reis católicos da Inglaterra. Essa situação, de fato, ela teve muita importância. Por quê? Porque o parlamento inglês, majoritariamente protestante, tá? O parlamento inglês, majoritariamente protestante, ele estava tentando buscar uma saída para limitar o poder do rei, uma saída para limitar o poder real, sobretudo em relação à prisão dos opositores ao rei. Todo mundo que se opunha a essa família Stuart na época, todo mundo que se opunha a eles, fosse opositor do rei, eles eram presos sem o devido processo legal. Eles eram presos sem nenhum tipo de processo. E percebam, os reis eram católicos, o parlamento era protestante. Muitos dali se opunham ao rei. E às vezes se opunham ao rei por questões religiosas.
E o que acontecia? O rei estava prendendo várias pessoas por discordância dele. Estavam prendendo pessoas por oposição religiosa ou política. O parlamento, que era majoritariamente protestante, já, né, de cara tinha divergência com o rei e via a necessidade de se encontrar uma saída, uma alternativa para a limitação desse poder real e evitar essas prisões sem devido processo legal. Em relação ao habeas corpus, o habeas corpus ele já existia, mas ele não era tão abrangente. O habeas corpus ele não era tão efetivo, não era tão eficaz. Porque a eficácia dele era muito reduzida, porque não existiam tantas regras processuais e não existiam tantas normas processuais que regulassem a utilização do habeas corpus. Então, surge a necessidade de se aumentar o conteúdo do habeas corpus e principalmente de se regulamentar o exercício do habeas corpus, colocando normas, colocando regras que estabelecessem quando que o habeas corpus poderiam ser utilizados. Nesse sentido, foi aprovado, tá, o habeas corpus em 1679, no reinado do rei Carlos II. E esse habeas corpus act ele foi justamente um documento que ele redefiniu a utilização do habeas corpus, passando a prever normas, passando a prever regras, passando a estabelecer, tá, procedimentos específicos para o habeas corpus. E esse habeas corpus fez com que muitos daqueles que estavam sendo presos por simplesmente se oporem ao rei, poder utilizar esse habeas corpus e não serem presos de forma arbitrária. Beleza. Próximo documento que nós vamos ver, próximo documento que a gente vai ver agora, é o Bill of Rights, tá? É o Bill of Rights de 1689. Vou até anotar aqui, Bill of Rights de 1689. O que é esse Bill of Rights de 1689, gente? O próprio nome, quando o nome diz Bill of Rights, rights são direitos, Bill é como se fosse conjunto, tá? Conjunto de direitos de 1689. Vamos lá. Qual que é o contexto aqui do Bill of Rights de 1689? Ainda na Inglaterra, tá? Revolução gloriosa, né, no Reino Unido, na Inglaterra, em 1688, 1689. O rei da época, o rei Jaime II, da dinastia da família Stuart, ele foge. Ele vai embora, foge. O reino, então, fica vago. Foi declarado vago pelo parlamento. Como não tinha ninguém para assumir, eles ofereceram o reino para o genro do rei, que era Guilherme, né? Que era um holandês que era chamado Príncipe de Orange. Ele era príncipe de uma região lá na Holanda. Oferecem o reino, então, né, a cadeira para o Guilherme, Príncipe de Orange, genro do rei. Para ele não reinar sozinho, já que ele era holandês, né? Imagina um holandês reinando na Inglaterra. Eles convidam também a filha do rei, Maria Stuart, para reinar junto com o Guilherme. Essa oferta do parlamento para os dois, e lembrando, foi uma oferta do parlamento, o parlamento inglês ofereceu o reino para o Guilherme e para Maria Stuart. Essa oferta, ela comportava uma condição. Qual que era a condição? Se a coroa inglesa fosse aceita, ou seja, se eles aceitassem reinar na Inglaterra, também seria aceito o Bill of Rights. Também seria aceito essa declaração de direitos votados pelo parlamento. Ou seja, a Bill of Rights já estava engatilhada. E o parlamento teve uma ideia. Olha, já que o reino está vago, vamos oferecer o reino para esses dois, né? Vamos dar o reino para esses dois, mas eles só vão reinar
se eles aceitar essa declaração de direitos. Os dois aceitam, né, a filha do rei e o genro do rei, inclusive até mudam de nome, ela vira Maria II e ele Guilherme III, mas passam a reinar e necessariamente a Bill of Rights ela entra em vigor e passa a ter aplicabilidade. É até importante falar que o estopim, né, pré-revolução aí da Bill of Rights foi que tinha nascido um herdeiro do rei, e ele era católico. E o parlamento todo era protestante. Então eles não queriam que o próximo rei fosse protestante. Não queriam que o próximo rei fosse católico. Eles tinham medo de um católico se perpetuar no poder. Por isso eles então oferecem o trono para Maria Stuart, porque ela era protestante. Beleza? Essa Bill of Rights foi um documento de direito, foi uma declaração de direitos inspirada muito pelas ideias de John Locke, né? Que era que foi o pensador, filósofo, escritor, iluminista. E principalmente na Bill of Rights, os direitos que foram previstos foram para limitar os poderes do rei, obviamente, foram para dar mais direito ao parlamento, né, liberdade de expressão aos parlamentares, regulação de eleições no parlamento, concedeu mais direitos à população, estabelecia que todo súdito teria direito a uma petição ao rei, né, teria direito a mandar uma petição para o rei, né, fazer alguma reclamação para o rei. O parlamento ele poderia legislar, poderia criar leis, poderia fiscalizar o trono, poderia fiscalizar o rei e também poderia criar tributos. Essa situação, esse fortalecimento do parlamento, ele traz na Bill of Rights a principal, digamos assim, né, o principal direito, né, que foi trazido, que foi a instituição oficial da separação de poderes. Ou seja, se dividiu os poderes entre o rei e o parlamento. Se dividiu os poderes entre o que a gente conhece hoje, né, como tripartição de funções, legislativo, executivo e judiciário. Na época, se institucionalizou, se oficializou essa separação de poderes entre rei e parlamento, com o parlamento podendo criar leis e também fiscalizar a coroa. Então, especificamente, o Bill of Rights tem como esse principal direito a instituição da separação de poderes. Ou seja, o povo vai se sentir mais seguro, a população, porque vê que o rei não vai poder governar da forma como ele quiser, o parlamento vai poder fiscalizar ele, o parlamento vai poder editar leis e vão existir leis que vão traçar como o rei deve agir. Vamos lá, gente, vamos falar de mais das últimas os últimos dois documentos históricos aqui em relação aos direitos humanos. Próxima declaração, né, próximo documento histórico que a gente vai ver aqui, é a chamada Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, tá? Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. O que é importante a gente falar aqui? Os Estados Unidos, tá, gente? Não sei se todos sabem, os Estados Unidos, eles eram colônia da Inglaterra. Tá? Os Estados Unidos, eles eram colonizados pela Inglaterra. Por isso que nos Estados Unidos eles falam inglês, né, gente? Por isso que nos Estados Unidos eles falam inglês. Os Estados Unidos, eles eram separados, eles eram divididos em colônias, em 13 colônias. E essas 13 colônias eram colonizadas pela Inglaterra. Eles passaram, as colônias passaram a se chamar estados, né? As colônias se transformaram em estados e os Estados Unidos adotou, né, a forma, né, de estado de confederação, ou seja, uma reunião de estados soberanos, onde cada estado pode ter as suas próprias regras. Os Estados Unidos, ele teve a sua independência
em 1776, né, justamente por causa do aumento de impostos, né, pelo governo inglês. O governo inglês estava cobrando muito imposto dos Estados Unidos porque ele estava na guerra contra a França. Qual o nome desse último mesmo? Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. Então, os Estados Unidos eles estavam muito insatisfeitos porque a Inglaterra estava cobrando muito imposto, porque a Inglaterra tinha acabado de sair de uma guerra contra a França, e aí eles estavam mal das pernas, estavam cobrando das colônias. Outras situações, outras causas específicas que deram, né, motivo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles queriam autonomia, eles não estavam insatisfeitos com a forma como a Inglaterra os colonizava. Então os Estados Unidos declaram independência em 1776. Acontece o seguinte: juntamente com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, surge a Declaração Americana de Direitos dos Estados Unidos. E surgem inúmeras declarações de direitos. Cada estado dos Estados Unidos faz uma declaração de direitos. Só que a mais importante, a que ganha mais destaque, é a do estado da Virgínia. A que ganha mais destaque é a do estado da Virgínia. Por quê? A Declaração do Estado da Virgínia ela é considerada a primeira, tá? A primeira a prever direitos que dizem respeito adstritamente à condição humana, tá? Independente de qualquer condição. Essa Declaração de Direitos da Virgínia é a primeira que passa a tratar dos direitos do ser humano, aos direitos do ser humano, aos direitos do homem, sem fazer qualquer distinção. Essa Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia é a primeira declaração, o primeiro documento que institui direitos em relação à condição humana, em relação ao ser humano, independente de qualquer condição. E também ela demonstra preocupação, ela cria normas em relação ao governo democrático, né, buscando criar mecanismos de soberania popular, buscando criar mecanismos para que o povo tivesse mais direito e mais participação política dentro da sociedade. A última que nós vamos falar aqui, o último documento normativo que nós vamos falar é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, tá? O último que a gente vai falar aqui é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Seguinte, o conceito aqui é na França. E o conceito aqui, o marco inicial que nós temos é a Revolução Francesa. Por quê? A Revolução Francesa ela é apontada, né, como um marco inicial da civilização, né, principalmente da civilização europeia, né, contemporânea, porque os principais conceitos que a gente tem hoje, nação, cidadania, igualdade, democracia, surgiram desse fato histórico que foi a Revolução Francesa de 1789. E foi justamente na esteira da Revolução Francesa e da declaração da Revolução Americana de 1786 que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adotada, né, pela Assembleia Constituinte da França em 1789. E pela primeira vez se tem um documento, né, histórico a prever direitos não só para os cidadãos daquele país. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela prevê direitos não só para os franceses. Ela é um documento genérico, ela faz uma declaração generalizante. Por quê? Ela faz referência não só aos seus cidadãos, mas ela faz referência a toda a humanidade. Ela se refere ao homem e não ao cidadão.
A declaração ela tem por base vários conceitos, né, principalmente os conceitos da Revolução Francesa. A gente sabe que os conceitos da Revolução Francesa, né, liberté, égalité, fraternité, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elas se inspiram muito nesses direitos. Então, direitos de igualdade, liberdade, fraternidade, propriedade, garantias individuais, e principalmente, tá, a supressão de privilégios e principalmente a diminuição de privilégios, acabar com as desigualdades vindas principalmente da nobreza e do clero. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elas reproduzem principalmente as ideias dos iluministas, do Montesquieu e do Jean-Jacques Rousseau, né? Principalmente buscando limitar os poderes institucionais do governo e principalmente trazendo mais liberdade para o povo, né? Porque eles defendiam que o governo só seria legítimo se ele cumprisse a vontade do povo. E, por último, as origens do sistema de representação política que nós temos hoje, tá, vem justamente dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ela foi aprovada posteriormente por Convenção Nacional em 1793, havendo um pouco também de ampliação de direitos. Mas ela foi confirmada, ela foi ratificada em 1793. Gente, é isso. Finalizamos aqui todos os documentos históricos referentes à evolução histórica dos direitos humanos. Não sei, vocês gostam de história? Vocês gostam, sim, dessas questões históricas, evoluções históricas? Ou vocês acham meio chato? Vocês não gostam muito? É porque, principalmente em direitos humanos, tá, gente? É importante a gente falar desses documentos históricos. Isso para concurso e para OAB sempre cai sobre os principais documentos históricos, principalmente esse marco antigo, né, dos direitos humanos. E o que eles trazem para os direitos humanos. Então é importante, não tem como a gente falar de processo histórico, evolução histórica, sem falar de história, né? Gente, mas é isso aí, espero que todos estejam bem. Sempre bom encontrar vocês, estar com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe, ótima semana para vocês, bom descanso. E qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe.